paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. É um prazer poder mais uma vez meditar na palavra de Deus com vocês. E hoje nós vamos dar sequência ao estudo que nós começamos na última semana, no dia 13 de maio, que é como andar com Deus. O texto que nós estamos usando como texto base fica em Gênesis, capítulo 6, versículos 8 e 9, que diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E nós estamos falando sobre andar com Deus. Se você não assistiu o vídeo do sábado passado, eu te convido a assistir, porque esse vídeo de hoje é sequência do nosso programa de sábado passado. Então eu te convido a assistir. É Como Andar com Deus, parte 1, e hoje nós estamos falando sobre a parte 2. E na semana passada nós falamos sobre 2 posicionamentos que nós precisamos ter para andar com Deus, que é não andar segundo o nosso coração e andar na luz e ter comunhão com os nossos irmãos. E hoje nós vamos falar de mais 3 posicionamentos. E anota aí, o terceiro posicionamento que nós precisamos ter para andar com Deus é ter as vestes brancas. A Bíblia fala que em todo tempo nós precisamos ter alvos, brancos, os nossos vestidos, e nunca faltar o óleo sobre a nossa cabeça. Então nós precisamos sim zelar por pureza e santidade. Esses são assuntos que está cada vez mais em desuso, no nosso meio, até no meio cristão. A gente não fala mais de pureza, de santidade, mas esse é sim um requisito para andar com Deus. Nós precisamos nos manter puros, nós precisamos nos manter santos. Se a gente quer ter comunhão com Deus, se a gente quer ter esse nível de relacionamento com Deus, como tantos homens da Bíblia tiveram, como Noé teve, de andar com Deus, nós precisamos ser santos. Lá em Apocalipse 3, versículo 4, a carta que a igreja de Sardes diz assim: Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Então nós vemos que Jesus anda de branco. Jesus é puro, Jesus tem as vestes brancas, e nesse versículo ele diz que aqueles que têm as vestes brancas andarão com ele. E se nós queremos andar com ele, nós precisamos manter a pureza e a santidade, buscar por isso, zelar por isso, e o Espírito Santo vai nos ajudando nessa tarefa. O Espírito Santo vai nos apontando nossas imperfeições, aonde nós precisamos melhorar, e aí nós vamos nos purificando no Senhor, dia após dia. E o quarto posicionamento que nós precisamos ter para andar com Deus é andar em humildade. Precisamos ser humildes. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, E durante toda a Bíblia nós vemos, o Senhor advertindo contra o orgulho, contra a soberba, contra a altivez, contra a vaidade. Nós sabemos que quem tem esses sentimentos no seu coração, quem caminha em orgulho, em soberba, em altivez, não tem como andar com Deus. Jesus falou, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E se o próprio Deus, quando se fez carne, andou entre nós, foi manso e humilde, por que alguns de nós se acham superiores? Por que alguns de nós carregam esse sentimento de soberba, de orgulho? Então nós precisamos nos despir disso, nós precisamos aprender com o Senhor Jesus, que foi manso e humilde. Ele é o nosso professor, E nós precisamos aprender dele, aprender a ser manso, a ser humilde de coração. E é importante ressaltar que humildade não tem nada a ver com posição social, com posição financeira, com ter ou não bens financeiros. Existem pessoas que são extremamente prósperas financeiramente, que possuem bens, riquezas, e mesmo assim têm um coração humilde, enquanto o contrário, infelizmente, também é verdadeiro. Então, quando a gente fala de humildade, a gente não está falando em ser pobre financeiramente, em se vestir maltrapilho. Não é isso, não é sobre isso que nós estamos falando. A gente está falando sobre um coração humilde, um coração
de servo, um coração que serve a Deus e que serve aos outros também. Isso é andar em humildade, é aprender do Senhor Jesus, é não ter orgulho, é não se achar superior, é não se achar melhor, né? Porque como nós já falamos, o Senhor Jesus resiste aos soberbos, né? E a Bíblia diz que o orgulho precede a queda, precede a ruína. Então nós precisamos andar em humildade para andar com Jesus. E o quinto e último passo que eu quero falar com você é que para andar com Deus é necessário amá-lo profundamente. Nós precisamos amar a Deus. Não podemos andar com Deus interessados no que Ele faz, né? Não interessado no que Ele nos concede, no que Ele pode nos conceder, não interessados em milagres ou em alcançar coisas materiais, mas nós precisamos andar com Ele porque nós amamos Ele, porque nós amamos a sua pessoa, né? Porque nós amamos estar com Ele, amamos a presença dEle na nossa vida e não o que Ele pode nos fazer, como Moisés, né? Quando Deus falou que o anjo que iria diante dele, daria vitória e daria aquilo que ele precisava, e ele falou: se o Senhor não for comigo, né, eu não vou dar um passo, eu não vou sair daqui. Moisés não estava interessado nas vitórias, Moisés não estava interessado naquilo que ele poderia ter, que o Senhor poderia dar a ele. Ele queria a presença do Senhor, ele queria ter o Senhor perto, o Senhor junto, e nós também precisamos ser assim, não interessados no que Deus pode fazer, no que Deus pode nos conceder, mas interessados em ter a presença dEle, em caminhar com Ele. Então, para andar com Ele, nós precisamos amá-lo profundamente. E quando Jesus foi interrogado sobre o principal de todos os mandamentos, né, sobre o maior de todos os mandamentos, o Senhor falou, tá lá em Mateus, né, 22, 37, que nós devemos amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então esse é o primeiro mandamento, esse é o maior de todos, né? É o início, é o princípio de todos os mandamentos, amar ao Senhor sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E para andar com Ele nós precisamos amá-lo. E eu encerro aqui essa nossa sequência de mensagens sobre como andar com Deus. E como você viu, existem posicionamentos que nós podemos e devemos tomar para andar com Deus. Isso não é algo inatingível, isso não é algo impossível, né? Isso não é uma utopia, é algo real, é algo que depende de nós. Nós podemos tomar esses posicionamentos e andar com Deus, assim como Noé andou, assim como Enoque andou, assim como Abraão andou, mesmo numa geração iníqua, né? Mesmo numa geração contaminada pelo pecado, nós podemos nos posicionar e andar com o Senhor. E vale a pena a gente sempre lembrar que Deus nos ajuda nessa jornada, que nós não estamos sozinhos, que Ele pega na nossa mão e caminha conosco e vai nos ajudando e nos aperfeiçoando em situações, em pontos fracos que todos nós temos e às vezes achamos que não vamos conseguir superar, mas o Senhor está conosco, Ele nos ajuda nessa caminhada, Ele não nos desampara. E como eu falei já na parte 1 desse vídeo, quanto mais perto de Deus nós estamos, quanto mais nós caminhamos com Ele, mais parecidos com Ele nós ficamos. Ele vai nos aperfeiçoando dia após dia. Cabe a nós o primeiro passo, cabe a nós o posicionamento de andar com o Senhor. E eu te convido se você ainda não tomou essa decisão, tome hoje essa decisão de caminhar com Deus, de andar com Deus, porque com certeza, se a gente se posicionar, né? A Bíblia fala que se a gente se achegar a Ele, Ele também se achega a nós. Então nós precisamos tomar esse primeiro passo, nos achegar a Ele, andar com Ele, e com certeza Ele vai segurar na nossa mão e vai andar conosco. Que o Senhor continue falando mais e mais no seu coração, em nome de Jesus.